A chuva não caiu apenas naquela noite. Atacou a cúpula de vidro do Grand Aurora Ballroom como 1000 punhos. Cada gota sacudira a estrutura de cristal como se o próprio céu avisasse que algo feio estava prestes a acontecer lá dentro. Mas ninguém, na multidão cintilante, se importava com a tempestade. Não quando o ar lá dentro estava espesso com bolhas de champanhe, perfume caro e o tipo de mexerico que só a elite da cidade conseguia trocar com uma cara séria. Era a Gala Anual da Esperança, um evento de caridade vestido como os Oscars. Celebridades posavam para fotógrafos junto de imponentes arranjos florais vindos da Holanda naquela manhã. Criados de luvas brancas deslizavam entre colunas de mármore com tabuleiros de blinis de caviar. O tilintar de copos de cristal e o murmúrio das cordas de um quarteto ao vivo preenchiam todos os cantos. Este era o tipo de sala onde fortunas se faziam com um aperto de mão e reputações podiam ser destruídas com uma única frase sussurrada. No centro de tudo estava Daniel Everett. O homem tinha um charme que não se comprava, embora o seu smoking feito à medida, as abotoaduras de platina e o relógio de $20.000 sugerissem que tinha tentado, de qualquer forma. Alto, com o cabelo escuro perfeitamente penteado e aquele sorriso ensaiado e presunçoso. Daniel tinha construído um império de software avaliado em $1.000 milhões e uma imagem pública de menino de ouro da cidade. Para as câmaras, era filantropia embrulhada em carisma. Mas Harper Langston sabia melhor. Ela conhecia o verdadeiro Daniel, o homem que conseguia abrir alguém em feridas com palavras e depois sorrir como se lhe tivesse feito um favor. E naquela noite, Daniel estava em missão. Ela avistou facilmente, debaixo de um lustre cintilante do tamanho de um carro pequeno, reinando como um rei num banquete. Ao seu lado, uma mulher que podia ter saído diretamente da capa de uma revista, alta, no máximo com 25 anos, cabelo como ouro em fio e uma gargalhada feita para ser ouvida. O vestido, de lantejoulas douradas líquidas, moldava-se às suas curvas com precisão descarada. O estômago de Harper revirou-se, não por ciúmes, mas pelos pequenos pontapés rítmicos dentro do seu próprio corpo. Harper mudou o peso de uma perna para outra, a mão instintivamente pousando sobre a curva da sua barriga por baixo do vestido de seda azul tempestade que escolhera para aquela noite. O bebê estava inquieto, como se sentisse o acelerar do seu coração. Ela tinha vindo porque Daniel insistira, desempenhando o papel de ex-marido preocupado, que ainda queria manter as coisas civilizadas. Tinha sido apresentado como um ramo de oliveira, mas Harper conhecia uma armadilha quando a via. Estava prestes a descobrir por quê. Daniel inclinou-se para sua acompanhante, mas a voz dele espalhou-se, fosse por acidente ou de propósito, até um grupo de pares do outro lado da mesa. Ninguém quer uma mulher grávida, disse ele, com naturalidade, girando champanhe no copo. Nem na sala de reuniões, nem nos eventos, e muito menos na sua cama. O riso foi imediato, cortante e impiedoso. A jovem ao lado dele riu-se, os lábios perfeitamente pintados abrindo-se como se o comentário fosse uma verdade brilhante que acabará de aprender. Alguns homens riram baixo, outros sorriram por detrás dos copos. Harper sentiu as palavras a cortarem na limpas. Não era o insulto em si. Já ouvirá pior de Daniel na privacidade do casamento. Era a forma deliberada como ele o disse ali, agora, à frente das pessoas mais poderosas da cidade. Ele queria humilhá-la. Ela ficou à sombra da imponente entrada do salão, a tempestade a rugir por detrás das portas de vidro, a música a inchar lá dentro. E, por um momento, o mundo pareceu congelar. As conversas tornaram-se um rugido distante. As luzes demasiado brilhantes, a respiração demasiado curta. Ela podia dar meia volta e ir embora. Ninguém a culparia. Podia recolher-se ao silêncio do seu apartamento e esperar que aquela noite se desvanecesse em mexericos que nunca teria de ouvir. Mas ficou, porque, num canto do salão, junto ao palco, estava um homem cujo olhar já tinha encontrado. Alto, de ombros largos, com um inconfundível ar de poder. Não estava vestido para chamar a atenção, mas a atenção encontrava-o na mesma. O fato cinzento carvão era feito à medida, o cabelo prateado penteado para trás em ondas deliberadas, as abotoaduras discretas, mas valendo mais do que o carro da maioria das pessoas. Ela reconheceu-o de imediato. Adrian Wolfe, investidor bilionário, magnata avesso aos holofotes, o homem que uma vez recusará um convite para a Casa Branca porque tinha coisas melhores para fazer.
Só se tinham encontrado uma vez, brevemente, num congresso de tecnologia para o qual Daniel a arrastara durante o casamento. Lembrava-se dos olhos dele, num tom entre aço e fumo, e da forma como a olhara como se visse para lá da superfície. E agora Adrian Wolfe olhava para ela como se fosse a pessoa mais importante da sala. Harper inspirou fundo, endireitou os ombros e entrou totalmente na luz. O movimento chamou imediatamente a atenção. Cabeças voltaram-se, câmaras giraram, um murmúrio de curiosidade espalhou-se. O seu vestido azul tempestade roçava o chão, a seda apanhara a luz a cada passo. Escolhera-o porque a fazia sentir-se ela própria outra vez. Não a mulher de Daniel, não a grávida, mas Harper Langston, a mulher que construíra o seu próprio estúdio de design do nada antes mesmo de o conhecer. À medida que avançava para o interior do salão, sentiu o olhar de Daniel prender-se nela. Surpresa brilhou-lhe no rosto, rapidamente abafada por irritação. Os olhos da acompanhante dele estreitaram-se, o vestido dourado a cintilar enquanto se mexia na cadeira para ver melhor. Harper não abrandou o passo. Passou por mesas de doadores e COR, o murmúrio suave de sussurros a segui-la. Cada passo era deliberado. Ela não estava apenas a entrar numa sala. Estava a entrar numa batalha. Quando chegou ao corredor central, o quarteto reduziu subtilmente o volume e um fotógrafo começou a disparar. Ela não olhou para as câmaras. Manteve os olhos cravados em Daniel até estar suficientemente perto para ver o maxilar dele a endurecer, o leve brilho de suor na têmpora. Harper, disse ele, levantando-se rapidamente como se fosse interceptá-la. Não pensei que realmente, claramente, interrompeu ela, a voz calma, mas com uma lâmina de aço. Mas depois, tu nunca pensas muito à frente, pois não? Alguns convidados próximos trocaram olhares, pressentindo a mudança no ar. A acompanhante de Daniel mexeu-se desconfortável, o sorriso a vacilar. Antes que Daniel pudesse responder, outra voz entrou no espaço entre eles, suave, profunda e a espalhar-se facilmente sobre o ruído. Senhora Langston. Harper virou-se e viu Adrian Wolfe ao seu lado, tendo atravessado a sala sem que ela se apercebesse. De perto, a sua presença era ainda mais imponente, do tipo que fazia as pessoas endireitarem-se instintivamente. Esperava que aceitasse o meu convite, disse Adrian, estendendo a mão. O seu olhar pousou brevemente na barriga dela e depois voltou ao seu rosto, não com julgamento, mas com algo surpreendentemente próximo de respeito. Daniel enrijeceu-se. Conhecem-se. Não o suficiente, respondeu Adrian, o canto da boca a curvar-se num sorriso subtil. Mas gostava de mudar isso. Posso? Estendeu-lhe o braço e, pela primeira vez naquela noite, Harper sentiu o canto dos lábios erguer-se. Colocou a mão levemente sobre a manga dele. O rosto de Daniel escureceu. A acompanhante olhou de um para o outro como se tivesse acabado de perceber que estava a assistir a uma cena para a qual não tinha guião. Enquanto Adrian conduzia Harper para a frente da sala, passando pelo flash das câmaras e pelo zumbido da especulação, ela não olhou para trás. Ainda não. Esse momento viria depois, quando viesse, seria nos seus termos. Por agora, deixou que o murmúrio de curiosidade crescesse à sua volta, a tempestade ainda bater contra a cúpula de vidro lá em cima. No fundo, sabia que aquilo era apenas o início. Porque Daniel Everett acabará de cometer um erro muito público e Adrian Wolfe, o homem conhecido por fechar negócios impossíveis, acabará de lhe fazer uma proposta que ela não podia recusar. Antes de Harper Langston ser um nome sussurrado nos corredores de mármore da elite da cidade, era apenas uma rapariga de uma tranquila cidade costeira, onde o ar cheirava a água salgada e todos os vizinhos sabiam o que levavas no saco das compras. Os verões eram para andar descalça no asfalto quente. Os invernos para se encolher junto à velha lareira de tijolo na casa da família Langston. Cresceu numa rua onde as caixas de correio se inclinavam com anos de vento do oceano e o angariar de fundos anual da escola ainda significava cartazes pintados à mão e tartes a arrefecer nas varandas. O seu pai, George Langston, era professor de artes no liceu, com tinta eternamente nas mãos. A sua mãe, Clary, era enfermeira, com uma paciência capaz de acalmar até o doente mais difícil. Não tinham muito dinheiro, mas tinham o tipo de amor que te envolve como uma colcha preferida, firme, incondicional e quente. Deles, Harper herdou uma ética de trabalho teimosa, o amor por criar beleza e a crença profunda de que,
no fundo, as pessoas eram boas. Aos 16 anos, já ganhava prêmios regionais pelos seus esboços de arquitetura, linhas limpas e arrojadas que revelavam uma mente que via o mundo em formas e possibilidades. Uma bolsa para Parsons School of Design levou a Nova York, onde o horizonte se tornou tanto a sua sala de aula como a sua musa. Floresceu no caos da cidade, equilibrando projetos de design até altas horas com um trabalho a tempo parcial num hotel boutique. Foi num evento de networking num terraço para jovens designers que conheceu Daniel Everett pela primeira vez. Ele não era então o homem mais rico da sala, mas comportava-se como se viesse a ser. Fato elegante, sorriso mais afiado ainda e uma maneira de falar que te fazia sentir como a única pessoa no meio da multidão. Harper segurava um prato de hors d'oeuvres e a sua pasta de portfólio quando ele iniciou uma conversa, perguntando pelo seu trabalho com genuína curiosidade. Ou assim parecia. Foi incansável na conquista. Flores no seu apartamento, almoços em sítios que ela não podia pagar, telefonemas só para ouvir a voz dela. Para uma rapariga que sobrevivia no odlis de takeaway e viagens de metro, a atenção de Daniel era intoxicante. Falava dos seus designs como se fossem gênio, dela como se fosse a peça em falta na vida dele. Em menos de um ano, casaram-se numa pequena cerimônia num penhasco ventoso com vista para o Atlântico. Harper usou um simples vestido marfim que encontrara numa loja vintage, enquanto Daniel lhe prometia para sempre com a mesma convicção que mais tarde usaria para vender software a bilionários. Nos primeiros anos, eram uma equipa. Ela trabalhava até tarde na sua própria empresa de design, Langston & Co., enquanto ele se esforçava para fazer crescer a sua recém-criada empresa tecnológica. Celebravam cada vitória, por pequena que fosse. Mas o sucesso tem uma maneira de mudar o ar de uma sala. A empresa de Daniel explodiu quase de um dia para o outro após um acordo com uma grande corporação. Mudarão-se para uma penthouse com janelas do chão ao teto e uma vista do horizonte que Harper um dia desenhara para praticar. No início, pensou que o novo estilo de vida fosse apenas mais um capítulo no sonho partilhado. Mas, lentamente, quase imperceptivelmente, o nós tornou-se eu. As noites tardias de Daniel transformaram-se em jantares de negócios. Os elogios tornaram-se críticas sobre a roupa dela, o corpo, os clientes pequenos. Harper, sempre pacificadora, adaptou-se. Vestia as roupas que ele gostava, deixava o negócio em segundo plano e aprendeu a sorrir nas galas de empresas, onde era apresentada não como Harper Langston, arquiteta, mas como a esposa de Daniel. O seu trabalho, antes motivo de orgulho, tornou-se algo que encaixava entre almoços de caridade e agendas de viagens. A gravidez tinha sido uma surpresa, feliz, pelo menos para ela. Imaginara que os aproximaria de novo, que lhes daria algo pelo qual lutar. Mas a reação de Daniel, embora exteriormente de apoio, trazia um travo de inconveniência. Teremos de gerir as expectativas com os investidores, dissera, como se o filho fosse um conflito de agenda. Com o passar dos meses, a distância emocional tornou-se num autêntico desfiladeiro. O homem que antes lhe massageava os pés doridos após turnos de 12 horas, agora afastava-se da ideia de faltar a um evento de networking para uma consulta pré-natal. E depois vieram os rumores de conhecidos e até da própria equipa de Daniel, sobre a loira do marketing que parecia passar mais tempo no escritório dele do que na própria secretária. Harper ignorou-os, sem querer acreditar sem provas. A prova chegou como uma bofetada, não em privado, mas sob as luzes brilhantes da Gala Anual da Esperança, com metade da elite da cidade a ouvir. Ninguém quer uma mulher grávida. Daniel dissera-o sem pestanejar, e ela soube então que o homem que um dia amara já não existia. Mas eis a questão sobre Harper Langston. Há muito que aprenderá a sobreviver a tempestades. Sobreviveu a deixar a sua pequena cidade pelo caos de Nova York. Sobreviveu ao exigente curso de arquitetura da Parsons. Criou um negócio do zero numa cidade que devora os desprevenidos. E, embora se tivesse moldado para caber no mundo de Daniel, não se partirá. Ainda não. Os poucos amigos que Daniel não tinha afastado ainda conheciam como a mulher capaz de acalmar um cliente furioso com uma única frase calma. O seu antigo professor ainda lhe enviava e-mails, a incentivá-la a voltar ao mundo do design. Os seus esboços, escondidos na gaveta inferior da secretária do estúdio, ainda transbordavam de ideias que nunca tivera a oportunidade de construir. Era a Gala Anual da Esperança,
Um evento que Daniel chamava de cume do networking. Para ele, tratava-se menos de caridade e mais de ser fotografado com as pessoas certas, apertar as mãos certas. Para Harper, aquela noite deveria significar apenas uma coisa: mostrar-se, provar que não tinha medo de ser vista, mesmo depois da separação. Mas Daniel tinha o dom de transformar qualquer palco no seu. De onde estava, via-o a mover-se com facilidade pela multidão, aquele sorriso característico colado ao rosto, o braço pousado sobre as costas da cadeira da loira no vestido dourado em tom de metal fundido. Harper reparou na forma como ele se inclinava apenas o suficiente para fazer rir, na maneira como a mão roçava o ombro no dela, como se marcasse território. As mesas mais próximas do palco eram uma lista dos nomes mais influentes da cidade: capitalistas de risco em fatos feitos à medida, editores de moda em alta costura, magnatas do imobiliário capazes de comprar e vender quarteirões inteiros sem pestanejar. Estas pessoas não se limitavam a assistir à gala. Elas definiam-na. E todos, sem exceção, estavam ao alcance da voz de Daniel quando ele fez a sua pequena proclamação sobre mulheres grávidas serem indesejadas. Esse comentário ainda ecoava na mente de Harper, não por magoar. Já estava imunizada contra a crueldade dele há muito tempo, mas pelo quão intencional fora. Daniel queria público. Queria que ela ouvisse. Queria que todos ouvissem. Foi uma encenação pensada para pintá-la como alguém digna de pena, descartável. Inspirou devagar, forçando-se a absorver o espaço em vez da picada. A gala era mais do que um evento. Era o mapa do mundo de Daniel, o mesmo do qual fora empurrada para fora. Mas, ao observar a sala, percebeu algo. Conhecia aquele mapa melhor do que qualquer outra pessoa. Caminhara por aqueles mármores no braço dele durante anos. Aprenderá os ritmos, os núcleos de poder, as hierarquias não ditas. O canto esquerdo era onde os jornalistas se reuniam, em volta da colunista de mexericos mais temida da cidade, Meline Crowe, capaz de derrubar reputações com um único parágrafo. A ala direita era dominada pelo velho dinheiro, famílias com nomes gravados nos alicerces de museus. E, mesmo à frente, as mesas da nova fortuna, onde Daniel se incluía. E então havia Adrian Wolfe. Sentava-se perto do palco, mas ligeiramente fora do centro, como se evitasse o foco enquanto mantinha a capacidade de o dominar quando quisesse. Mesmo numa sala cheia de poder, a presença de Adrian era singular. As pessoas inclinavam-se para ele quando falava, riam um pouco mais alto das suas observações. Os seus companheiros de mesa eram uma mistura de líderes empresariais internacionais e filantropos, gente que movia mercados e fazia manchetes. Harper encontrou de novo o olhar dele. Era firme, indecifrável, mas não frio. Ele estava a estudá-la e, com um sobressalto, percebeu que ela fazia o mesmo. Já lera sobre ele, como transformará uma pequena empresa de transporte num império global de investimentos. Como recusará entrevistas durante anos, deixando o trabalho falar por si. Mas o que mais a fascinava agora não era o currículo. Era o facto de ele não a olhar como todos os outros naquela sala. Não havia pena, nem curiosidade tingida de julgamento. Apenas interesse. Um empregado passou com uma taça de champanhe. Harper recusou, pousando a mão de forma protetora sobre a barriga. O bebê voltou a dar um pontapé, como se aprovasse a decisão. Ela deu um passo para dentro do salão, os saltos a ecoar suavemente sobre o mármore polido. Conversas abrandaram na sua passagem. Cabeças voltaram-se. Perto do centro, foi interpelada por Margaret Voice, uma designer de joias com quem Harper colaborara numa altura num projeto de hotel boutique. Harper, querida, disse Margaret calorosamente, embora os olhos tivessem fugido por um instante para a mesa de Daniel. Estás radiante. Era o tipo de palavra que as pessoas usavam quando queriam dizer, não esperava que aparecesses assim. Obrigada, respondeu Harper, com suavidade, recusando-se a olhar para Daniel. E a nova coleção? Margaret começou a descrever a sua mais recente linha, mas Harper ouvia apenas a meio. Pelo canto do olho, viu Daniel levantar-se, a sua acompanhante a segurar-lhe o braço. Ele aproximava-se. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente, não por nervosismo, mas pela antecipação da cena prestes a acontecer. Convidados inclinaram-se subtilmente, ansiosos por um pouco de drama real para apimentar a noite. Harper, disse Daniel, ao chegar junto dela,
a voz carregada de civilidade ensaiada. Não sabia que estarias aqui. Claramente, respondeu ela, o tom calmo mas com lâmina. A acompanhante dele, toda maçãs do rosto vincadas e cabelo lustroso, mediu Harper de alto a baixo, os lábios a curvarem-se num misto de sorriso e desdém. O Daniel estava a contar-me sobre o bebê, disse, como se fosse um objeto de coleção que ele tivera em tempos. O estômago de Harper contraiu-se, mas manteve a expressão neutra. Estava. Antes que Daniel pudesse responder, a voz de Adrien atravessou o zumbido da multidão. Senhora Langston. Harper virou-se. Adrien estava de pé, avançando em direção a ela com uma confiança serena. A atenção da sala mudou de imediato, o ar a crepitar com a pergunta não dita. Por que é que Adrien Wolfe está a ir ter com ela? Ele parou ao lado dela, o olhar a pousar brevemente em Daniel antes de voltar para ela. Esperava que se juntasse a mim na minha mesa, disse, a voz firme, mas sem espaço para recusa. Estamos a meio de uma conversa, ripostou Daniel, o maxilar a endurecer. Adrien não olhou para ele. Então compreenderá que a leve para uma melhor. Um silêncio caiu sobre o círculo imediato. Harper sentiu todos os olhos nela, cada murmúrio prestes a começar. Sentiu a raiva de Daniel, o orgulho a eriçar-se por ser descartado diante de testemunhas. Pegou no braço de Adrien. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala enquanto ele a guiava até a sua mesa, passando por grupos de pessoas que iriam dissecar aquele momento antes da sobremesa ser servida. O quarteto passou a uma melodia mais suave, como se até a música reconhecesse a mudança na energia. Ao chegarem, Adrien puxou-lhe a cadeira. Lidaste bem com isso, disse-lhe, baixo. Não sabia que estava a ser testada, respondeu ela, acomodando-se. Oh, estavas, retorquiu ele, com um leve sorriso. E passaste. Pela primeira vez naquela noite, Harper permitiu-se expirar. Mas a batalha não tinha acabado. Naquela sala, naquela cidade, nada acabava. Se o Grand Aurora Ballroom fosse um tabuleiro de xadrez, Daniel Everett sempre jogará como se fosse o rei, movimentos lentos e deliberados, assumindo sempre que o tabuleiro existia para seu proveito. Mas, naquela noite, Harper viu algo novo nele, uma ponta de desespero, escondida sob o smoking e o sorriso polido. Daniel fora muitas coisas no casamento. Encantador, ambicioso, mordaz, mas nunca descuidado. Era calculista até a obsessão, o tipo de homem que lia 3 relatórios anuais antes de um almoço informal. Por isso, o seu pequeno insulto público sobre mulheres grávidas não fora descuido, fora estratégia. Porque Daniel não estava ali apenas para celebrar a causa da Hope Gala. Estava ali para consolidar o seu próximo grande negócio, uma parceria com a Titanes Global, um conglomerado europeu de investimentos dirigido por homens que valorizavam mais a imagem do que a ética. Daniel sabia que, no mundo deles, as aparências eram moeda, e que a imagem de um CEO recentemente divorciado e sem filhos era muito mais limpa do que a de um futuro pai ligado a uma mulher que já não conseguia controlar. Entra Serena Valley. A loira vestida de ouro fundido era mais do que um rosto bonito. Fora diretora de experiência de marca na Everett Dynamics por apenas 8 meses, mas já se tinha infiltrado no círculo íntimo de Daniel. O currículo ostentava anos em relações públicas de luxo, embora se comentasse que fora discretamente convidada a sair da última agência depois de um escândalo envolvendo um cliente casado. Nada disso importava para Daniel. Serena era exatamente o acessório que ele queria no braço naquela noite. Jovem, elegante, sem compromissos. A forma como olhava, inclinando a cabeça com aquela adoração milimetricamente ensaiada, dava-lhe a ilusão de ser simultaneamente poderoso e desejado. Ela conhecia o papel, rir-se das piadas, inclinar-se para as fotografias, fazer o resto da sala acreditar que ele tinha feito um upgrade. Harper conhecia o tipo. Serena observava-a desde o momento em que entrou. Olhos afiados por trás do brilho e das pestanas falsas. Cada mudança de postura, cada sussurro para Daniel era desenhado para traçar uma linha invisível. Estás fora. Eu estou dentro. O que Serena não percebia era que Harper não tinha qualquer interesse em ocupar o lugar onde ela agora estava. Esse lugar vinha com cordas, silêncio e uma erosão lenta da autoestima. Harper já tinha pago esse preço. Mas a ignorância de Serena era a arma de Daniel, prova de que outra estaria disposta a ocupar o espaço que Harper deixará.
Do outro lado da mesa de Adrian Wolfe, Harper viu Daniel a lançar-lhe olhares entre conversas com seus investidores. O sorriso nunca lhe chegava aos olhos quando os olhares se encontravam. Ele estava a avaliar, a recalcular. Daniel tinha construído seu império controlando narrativas. E ver a ex-mulher sentada ao lado de Adrian, um dos poucos homens na cidade capaz de superar, não fazia parte do guião dele. Adrian também percebeu. Ele está perturbado, murmurou, inclinando-se apenas o suficiente para ela ouvir por cima do quarteto de cordas. Ótimo, respondeu Harper, embora o tom permanecesse constante. Está habituado a que joguem o jogo dele. Talvez esteja na altura de perceber que o tabuleiro mudou. Entretanto, o sorriso de Serena tornará-se frágil. Estava habituada a ser a mulher mais observada na sala, e a atenção de Adrian para com Harper tinha alterado a corrente. Os fotógrafos que antes procuravam ângulos para fotografar Daniel e Serena estavam agora discretamente a circular pelo lado de Harper. Serena inclinou-se para Daniel, sussurrando algo por trás da mão. O maxilar dele endureceu. Harper quase podia ouvir a conversa na sua cabeça. Serena perguntar quem era Adrian e por que é que Harper estava sentada com ele. Daniel a descartar o assunto, mas a prometer que iria tratar disso. Era o mesmo tom que usará no casamento sempre que algo ou alguém ameaçava sua imagem perfeita. E a imagem de Daniel era tudo. Crescerá como filho de um concessionário de automóveis falido, abrindo caminho pela universidade com bolsas e empregos a tempo parcial, os olhos sempre fixos na vida que achava merecer. O sucesso dera-lhe dinheiro, mas não suavizara o peso no ombro. Cada negócio, cada manchete, cada reportagem em revista brilhante era mais um tijolo na fortaleza que construíra para impedir o mundo de ver o quanto ainda temia perder tudo. Esse medo foi a razão pela qual afastara Harper tão rapidamente quando a gravidez não se enquadrou na marca. Os investidores gostavam de líderes visionários, não de pais a equilibrar fraldas e reuniões. Daniel disse a si mesmo, e provavelmente a Serena, que afastar Harper era negócio, não pessoal. Mas o insulto na gala provava o contrário. Ele queria-a diminuída, apagada. O que não contava era com Harper a recusar-se a desempenhar o papel. Quando o leilão de caridade começou, Daniel subiu ao palco para fazer um discurso. Harper observou-o subir os degraus, a ajustar as abotoaduras como um general a endireitar o uniforme. A voz dele encheu a sala, suave, confiante, pontuada de piadas que arrancavam risos educados. Falou sobre inovação, comunidade e a importância de apoiar a juventude da cidade. Para quem não o conhecia, parecia impecável. Mas Harper reparou nos olhos que desviavam constantemente para a mesa dela entre frases, na forma como a mão permanecia no púlpito um segundo a mais. Sabia que ele estava a recalcular em tempo real, a descobrir como torcer aquela noite para manter a narrativa intacta. Quando a salva de palmas terminou, Daniel desceu do palco diretamente para os executivos da Titanis Global. Serena vinha atrás, como uma sombra. Reuniram-se junto à torre de champanhe, a conversa animada, mas contida. Harper não precisava de ouvir para saber o que estava em jogo. Se a Titanis visse Adrian Wolfe interessado nela, iriam perguntar-se por quê. E se perguntassem por quê, podiam começar a fazer perguntas que Daniel não queria responder. Do outro lado da sala, a voz de Adrian trouxe-a de volta. Ele vai mexer-se. Deixa-o, respondeu Harper, mantendo o olhar firme em Daniel. E, claro, momentos depois, Daniel desculpou-se junto dos investidores e começou a caminhar em direção à mesa dela. Serena ainda ao lado dele. Desta vez, não havia sorriso educado. Os olhos estavam duros, o maxilar tenso. Harper, disse, ao chegar, o tom seco. Uma palavra em privado. A mão de Adrian pousou levemente nas costas da cadeira dela. Um gesto subtil, mas que fez as narinas de Daniel dilatarem. Tudo o que tens para dizer, podes dizer aqui, disse Harper. O olhar de Daniel passou para Adrian. Isto não lhe diz respeito. Adrian sorriu levemente. Se lhe diz respeito a ela, diz-me respeito a mim. O silêncio estendeu-se, tenso como arame. Serena mexeu-se ao lado de Daniel, visivelmente desconfortável. Os olhos dos convidados próximos queimavam neles, à espera do próximo movimento. Daniel inclinou-se, baixando a voz, mas não o suficiente para escapar aos ouvidos atentos da sala.
Achas que sentar-te na mesa dele vai mudar alguma coisa? Continuas a ser. Interrompeu-se, lançando um olhar rápido a Adrien e depois de volta para Harper. Continuas a ser tu. Harper sustentou-lhe o olhar, calma e inabalável. Exatamente. E é isso que te incomoda, não é? Daniel endireitou-se, a compostura a rachar por um instante antes de se virar e sair a passos largos. Serena apressou-se para o acompanhar. Quando desapareceram na multidão, Harper sentiu a mais pequena mudança no ar da sala. Os murmúrios iriam espalhar-se, o equilíbrio iria mudar e, pela primeira vez em muito tempo, Daniel não tinha todas as peças. O leilão de caridade seguia a todo vapor, e o Gran Aurora Ballroom vibrava com a energia competitiva de pessoas que mediam generosidade pelo número de zeros com que podiam superar os pares. A voz do leiloeiro ecoava do palco. Começamos a licitação em $50 mil para um cruzeiro privado no Mediterrâneo, doado pela Titanes Global. Braços ergueram-se pela sala. Criados circulavam com tabuleiros de champanhe, serpentando entre conversas murmuradas e rajadas de aplausos. Seguiu-se uma salva de palmas educada, mas Harper sentiu o ar da sala apertar. O subtexto era tão claro como um grito. Serena não era apenas a acompanhante de Daniel. Estava a ocupar um papel público, um papel que fora de Harper durante o casamento. Daniel não tinha acabado. E já que estamos aqui a celebrar novos começos, disse, a voz a baixar apenas o suficiente para ganhar outro peso. Acredito em reconhecer quando os capítulos se fecham. É importante desejar o melhor às pessoas quando seguem em frente. Por isso, a Harper Langston. Todas as cabeças se voltaram para ela. O foco literal caiu sobre a mesa dela. Quero desejar-te tudo de melhor enquanto transitas para esta nova fase da vida, disse Daniel, o sorriso afiado como vidro. Todos sabemos que a maternidade é um trabalho a tempo inteiro, que não deixa muito espaço para outras ambições, mas tenho a certeza de que te vai sair bem. A insinuação caiu como uma bofetada. Pela sala, alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Outros sorriram de forma disfarçada atrás das taças de champanhe. O sorriso de Serena era só dentes. Os dedos de Harper apertaram-se no pé da taça, mas o rosto manteve-se composto. Era este o movimento que ela esperava. O ataque público, pensado para encurralar no papel de ex-mulher descartada e prestes a ser esquecida. Daniel queria que ela ficasse ali, humilhada, enquanto ele a pintava como alguém cujo único futuro era fraldas e histórias para adormecer. A voz de Adrien soou baixa mas firme ao lado dela. Se queres responder, é agora. O coração de Harper batia acelerado, mas a mente estava clara. Levantou-se, a seda do vestido a apanhar a luz enquanto caminhava para o palco. Conversas morreram a meio de frases. O foco seguiu-a, transformando-a no segundo ato da pequena encenação de Daniel. Quando chegou aos degraus, o leiloeiro estendeu-lhe a mão, que ela ignorou. Daniel pareceu brevemente satisfeito, até ela lhe tirar o microfone sem pedir. Obrigada, Daniel, disse ela, o tom caloroso, mas com aço nas palavras. Agradeço o incentivo. Algumas gargalhadas dispersas na plateia. Ela deixou o silêncio prolongar-se o suficiente. Mas acho que deixaste escapar um ou dois detalhes. Continuou Harper. Sim, vou ser mãe. E sim, é um trabalho a tempo inteiro, um que tenho a honra de assumir. Mas isso não significa que as minhas outras ambições desapareçam. Na verdade, estão a prosperar. A Langston Co., a empresa de design que fundei antes mesmo de te conhecer, acabou de assinar um contrato internacional no valor de mais do que o iate que a Titanes doou esta noite. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Adrien, ainda sentado, observava-a com algo muito próximo de orgulho. E quanto a novos começos, disse Harper, o olhar preso em Serena, às vezes significam largar algo que já não te serve. Ou alguém. O salão estava agora em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. O maxilar de Daniel estava rígido, o sorriso congelado no rosto. Serena mexeu-se, desconfortável, ao lado dele. Harper devolveu o microfone ao leiloeiro e virou-se para descer do palco. Mas antes de chegar à mesa, Adrien levantou-se para receber, oferecendo-lhe o braço. O gesto era pequeno, mas, no ar carregado do salão, foi sísmico. As câmaras dispararam. Sussurros espalharam-se como faíscas a incendiar capim seco. Ao sentarem-se,
Harper apanhou um vislumbre de Daniel do outro lado da sala. O rosto, uma máscara de fúria polida, enquanto os executivos da Titanis trocavam murmúrios entre si. Seja qual fosse a narrativa que ele esperara escrever naquela noite, fora reescrita em tempo real, e já não era ele quem segurava a caneta. O leilão retomou, mas a energia na sala tinha mudado. Os murmúrios já não eram sobre o negócio de Daniel ou o vestido de Serena. Falavam agora de Harper Langston, a mulher grávida que se colocará no centro das atenções e lembrará a todos que era mais do que uma nota de rodapé na história do ex-marido. E, quando Adrien se inclinou para ela, a voz quase a sobrepor-se à música, Harper percebeu outra coisa. Aquilo não era o fim dos jogos de Daniel, mas era o início dos dela. O aplauso da gala ainda ecoava suavemente nos ouvidos de Harper quando saiu para o ar frio da noite. As luzes da cidade cintilavam como vidro partido sobre o pavimento molhado. A chuva tinha se reduzido a um fino nevoeiro. O porteiro chamou-lhe um carro, mas ela mal notou. De fora, parecia que tinha vencido. Mantivera-se firme perante a elite da cidade. Recusará deixar que as palavras de Daniel a definissem e sair ao lado de Adrien Wolfe. Mas agora, sozinha no banco de trás do carro, a adrenalina esvaía-se como a maré a recuar, deixando apenas o cansaço. Colocou a mão sobre a barriga. O bebê mexeu-se, um pequeno lembrete de que não estava realmente sozinha. Ainda assim, o peso do que acabará de acontecer pressionava-lhe o peito. O telefone vibrou dentro da clutch. 3 mensagens não lidas de amigos que tinham estado na gala. Foste incrível esta noite. A cara do Daniel foi impagável. Orgulhosa de ti. Ela agradeceu, mas nenhuma das mensagens desfazia o nó no estômago. Harper não era ingênua. Daniel não era o tipo que deixasse passar uma humilhação pública. Ele revidaria, subtil, estrategicamente, e, quando fizesse, miraria os pontos mais vulneráveis dela. O carro parou à porta do prédio onde morava, uma construção modesta, pré-Segunda Guerra Mundial, numa esquina tranquila do Upper West Side. Harper tinha o escolhido deliberadamente após o divórcio. Nada de ostentação, mas seguro. Lá dentro, o elevador gemeu no caminho até ao 6º andar. O apartamento recebeu ar com a luz suave dos candeeiros e o leve aroma de lavanda do difusor na sala de estar. Deveria ter-lhe transmitido segurança. Em vez disso, pareceu-lhe pequeno. Tirou os sapatos, sentindo a dor nos pés intensificar-se agora que já não precisava de forçar a postura. No espelho da casa de banho, apanhou o reflexo. Vestido azul tempestade, cabelo perfeito, maquilhagem quase intacta. Para qualquer outra pessoa, parecia uma mulher no controlo. Mas ela sabia a verdade. As mãos tremiam ao soltar os brincos. A noite repetia-se em fragmentos. O sorriso de Daniel, o ar presunçoso de Serena, a forma como a sala se virou quando o foco a encontrou. Gerira bem no momento, mas, por baixo do verniz de confiança, havia algo frágil. Encheu um copo de água e sentou-se na beira da cama. Passava muito da meia-noite, mas dormir parecia impossível. A mente dava voltas à mesma pergunta. E agora? A Langston Co. prosperava sem a sua presença diária, graças à liderança de Mia. Mas Harper sabia que Daniel não se limitaria à humilhação pessoal. Podia tentar minar o negócio, espalhar rumores para afastar investidores ou recorrer a vias legais para prender em disputas intermináveis. E, com o bebê a caminho, ela não tinha energia ilimitada para batalhas. O telefone voltou a vibrar, desta vez, um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Senhora Langston. Algumas pintavam-na como símbolo de resistência silenciosa. Outras, mais venenosas, insinuavam desespero, sugerindo que usava Adrien para se manter relevante. Sabia exatamente de onde vinham esses rumores. Daniel tinha as impressões digitais por todo lado. Ao meio-dia, um jornalista ligou para pedir comentário. Recusou, mas o dano já circulava. As redes sociais fervilhavam de especulação, com estranhos a dissecarem a sua vida como se a conhecessem. Por volta das 3, Mia ligou do escritório da Langston Co. Estás nas tendências, Harper. E não é de todo mal. Mas o pessoal do Daniel está claramente a tentar plantar a história de que estás instável. Harper fechou os olhos. Eu sabia que ele viria atrás de mim. Podemos tratar da parte de RP, disse Mia. Mas tens de estar pronta para ele escalar.
Depois de desligar, Harper ficou à mesa da cozinha, a olhar para o vapor que se elevava do chá. Achava que estava preparada para as consequências, mas a verdade era que a atuação pública a tinha drenado mais do que imaginava. Durante anos, medira o seu valor pela capacidade de manter a compostura. Agora, com a chegada do bebê cada vez mais próxima, essa compostura parecia vidro, intacta por enquanto, mas a um golpe de se partir. Ao cair da noite, a chuva regressou, a bater suavemente nas janelas. Harper enroscou-se no sofá, um cobertor sobre os ombros, e deixou-se sentir o peso de tudo. O medo, a raiva, a solidão. Tinha permanecido firme na gala, mas ali, no silêncio, deixou cair a guarda. As lágrimas deslizaram-lhe pelo rosto antes que pudesse detê-las. Detestava chorar. Parecia uma perda de controlo. Mas os soluços vieram, sacudindo-lhe os ombros até o cobertor escorregar para o chão. Enterrou o rosto nas mãos, obrigando-se a respirar, a lembrar que o momento público não apagava as batalhas privadas que ainda teria pela frente. Quando a tempestade lá fora se intensificou, levantou-se finalmente e foi para o quarto. Deitou-se de lado, uma mão sobre a barriga, ouvindo o ritmo do próprio coração e da chuva. Somos só nós, miúdo. Mas vamos ficar bem. Temos de ficar. O bebê deu um pontapé suave, quase como resposta. Harper fechou os olhos. Não tinha ainda todas as respostas, mas sabia uma coisa. Aquele ponto baixo, aquele cansaço, não seriam o fim. Algures dentro do colapso estava a centelha do que viria a seguir. Só tinha de sobreviver o suficiente para alcançar. 3 dias depois da gala, Harper sentou-se à mesa do canto de um café tranquilo em Sorro, o portátil aberto mas intocado. Tinha ido para pensar, longe do toque constante do telefone e da atenção que agora parecia segui-la para todo lado. As manchetes começavam a abrandar, mas a corrente de especulação ainda estava lá, a fervilhar nos sites de mexericos e nos círculos onde antes se movia sem pensar. O sino da porta soou. Harper ergueu o olhar para ver Adrian Wolfe a entrar. Não procurou pela sala. Caminhou diretamente até ela, como se soubesse exatamente onde estaria. É difícil encontrar-te, disse, deslizando para o assento em frente dela. É intencional, respondeu. Ele pousou uma pasta de couro elegante sobre a mesa. Então deixo-me ser direto. Tenho uma proposta para ti. Harper arqueou uma sobrancelha. Negócios. Tudo é negócio, disse Adrian simplesmente, incluindo guerras pessoais. Abriu a pasta, revelando uma série de documentos, maquetes de projetos arquitetônicos, contratos e um acordo formal de parceria. Sou proprietário do Instituto Wolfe, um braço filantrópico que financia grandes projetos de desenvolvimento urbano. Estamos a expandir para resorts ecológicos de luxo pela Europa e Ásia. Já vi o teu trabalho, Harper. Os designs da tua empresa são inovadores, funcionais e belos. Quero que a Langston colidere o design do nosso resort de referência em Santorini. A respiração dela prendeu-se. É um projeto enorme. É, concordou Adrian. E vem com cobertura internacional da imprensa, interesse de investidores e um orçamento que faz a Everett Dynamics parecer uma banca de limonada. O tipo de atenção que o Daniel não consegue diminuir, por muito que fale. Harper recostou-se, a processar. Por que eu? Podes contratar qualquer empresa do mundo. O olhar de Adrian manteve-se firme. Porque és melhor do que qualquer um deles. E porque não gosto de ver talento desperdiçado só porque um homem acha que pode definir-te. Ela hesitou. Se aceitar isto, vai parecer que estou a usar-te para me vingar dele. Adrian sorriu levemente. Que pareça. Nos negócios, a percepção é uma ferramenta. Usa-a. Harper fitou os designs à sua frente. O resort era deslumbrante. Pedra caiada, piscinas infinitas que se fundiam com o Egeu, painéis solares disfarçados na arquitetura. Já conseguia ver as suas marcas pessoais nos planos. Formas de misturar as suas origens costeiras com a elegância moderna. Isto não é apenas sobre um projeto, continuou Adrian. É sobre garantir que, quando ouvirem o teu nome, pensem no que constróis, não em quem foste casada. Harper fechou a pasta. Vou pensar. Adrian estudou-a por um momento e depois assentiu. Tens até sexta-feira. Levantou-se, deixando um cartão de visita sobre a mesa. E Harper, se estás preocupada com o Daniel retaliar, não estejas.
Já lidei com predadores maiores. Depois de ele sair, Harper ficou em silêncio. Pensou nos anos que passará a pôr a própria carreira em segundo plano para servir às ambições de Daniel, nos esboços a ganhar pó no estúdio, na forma como seu nome se tornará uma nota de rodapé na história dele. Pensou no bebê que crescia dentro de si e no tipo de exemplo que queria dar. Nessa noite, ligou a Mia. Que achas de aceitarmos o maior projeto das nossas vidas? O grito de entusiasmo de Mia quase lhe rebentou o tímpano. Estás a falar a sério? Santorini. Sério? Houve uma longa pausa antes de Daniel desligar sem mais uma palavra. Nas semanas que se seguiram, Harper mergulhou no projeto. Visitas ao local, reuniões de design, apresentações a investidores. Estava de volta ao seu elemento, o seu nome na imprensa pelas razões certas. E, à medida que o projeto ganhava forma, percebeu uma coisa. A oferta de Adrien não tinha sido apenas sobre negócios. Tinha sido sobre a lembrar de quem era antes da sombra de Daniel cobrir a sua vida. Numa tarde, enquanto percorriam juntos o local em Santorini, Adrien perguntou: Sabes, nunca me disseste por que é que começaste a tua empresa. Harper sorriu levemente. Porque queria construir espaços que fizessem as pessoas sentirem-se como eu me sentia na casa dos meus pais. Seguras, vistas, em casa. Mesmo no meio de uma cidade. Mesmo que nunca tivesse sentido isso antes. Adrien acenou. Então vamos fazer com que este resort seja exatamente isso. Não só para os hóspedes. Para ti. E, pela primeira vez em muito tempo, Harper acreditou que era possível. A primeira vez que Harper entrou na sede do Wolf Institute em Manhattan depois de aceitar o projeto de Santorini, ainda usava os tons neutros a que se habituara durante o casamento. Cinzentos suaves, azul marinho, bege, roupas que não chamavam atenção, que lhe permitiam fundir-se no mundo de Daniel sem o ofuscar. Isso acabou num mês. Trabalhar com a equipa de Adrien era como entrar numa atmosfera diferente. Um lugar onde as suas ideias não só eram ouvidas, mas amplificadas. Cada reunião, cada apresentação, sentia-se mais erguida, a falar mais alto, a recuperar o espaço que um dia entregará. Mia reparou primeiro. Estás diferente, disse numa chamada de Zoom noturna. A tua voz tem poder agora. Harper encolheu os ombros, mas sentia-o também. O projeto era enorme. Desenhar um resort ecológico de luxo que equilibrasse elegância e sustentabilidade. Requeria ousadia, precisão e vontade de arriscar. Harper tomava decisões sem se questionar, confiando nos próprios instintos como no início da Langston Co. E, à medida que a confiança crescia, também crescia sua imagem pública. A imprensa cobria o projeto incansavelmente, muitas vezes focando-se na própria Harper. De ex-mulher a construtora de impérios, dizia uma manchete. A visão de Harper Langston vai para o mundo, dizia outra. Ela deixou de evitar entrevistas e passou a moldar a própria narrativa. Adrien insistiu em contratar uma stylist para os eventos de imprensa. No início, Harper resistiu. Não queria tornar-se numa imagem fabricada, mas a stylist, uma mulher de olhar perspicaz chamada Laia, percebeu imediatamente o que Harper precisava. Não vamos mudar-te, disse Laia, folheando amostras de tecido. Vamos revelar-te. Há uma diferença. Desapareceram os neutros seguros. Harper começou a usar silhuetas arquitetônicas ousadas, que ecoavam o seu próprio estilo de design. Linhas limpas, cores ricas, detalhes inesperados. Um casaco de seda carmesim sobre um macacão azul meia-noite. Um vestido branco estruturado com decote assimétrico. Até a roupa de maternidade se tornou uma afirmação. Elegante, sem desculpas, impossível de ignorar. O cabelo, antes mantido em ondas suaves para agradar a preferência de Daniel por uma beleza natural, passou a ser penteado de forma elegante e deliberada. Às vezes preso para mostrar a força no rosto. E, quando entrava numa sala, já não tentava desaparecer no papel de parede. A mudança não era apenas exterior. A mentalidade de Harper mudou de forma silenciosa, mas sísmica. Deixou de pedir desculpa por ocupar espaço. Deixou de suavizar as palavras para que outros se sentissem confortáveis. Nas reuniões de design, desafiava arquitetos com o dobro da idade, defendendo a sua visão com autoridade calma. Nos almoços com investidores, falava como líder da sua empresa, não como acompanhante de alguém. Adrien também notou a transformação.
Paraste de olhar por cima do ombro, disse, numa noite, enquanto reviam maquetes. Não percebia o quanto fazia, admitiu ela. Isso era porque estavas habituada a um homem que precisava que duvidasses de ti, respondeu Adrien. Agora estás numa sala onde a dúvida é uma fraqueza. O ponto de viragem chegou 6 semanas antes da cerimônia de inauguração do resort. Harper recebeu um convite para a gala dos International Design Awards, um evento que evitara durante anos porque Daniel dominava a lista de convidados. Nesse ano, o Wolf Institute era um dos principais patrocinadores, e o projeto de Santorini já criava entusiasmo na comunidade de design. Devias ir, insistiu Mia. Vai estar cheio de gente do Daniel, contrapôs Harper. Exatamente, disse Mia. E tu não vais rastejar. Vais entrar como a mulher que acabou de conseguir um dos contratos de design mais prestigiados da década. Harper decidiu que iria. Na noite da gala, Laia apareceu no apartamento dela com um saco de roupa e um sorriso cúmplice. Guardei isto para ti. Lá dentro estava um vestido como Harper nunca tinha usado. Seda preta justa, gola alta que mergulhava num dramático decote nas costas, cauda que sussurrava pelo chão quando se movia. Era, ao mesmo tempo, armadura e holofote. Isto não é só um vestido, disse Laia. É uma declaração. Quando Harper chegou ao local, as câmaras rodaram imediatamente na sua direção. Os flashes rebentaram como fogo de artifício, jornalistas a chamar-lhe o nome. Ela não vacilou, não apressou o passo. Parou, sorriu, deixou que captassem a mulher em que se tornará. Lá dentro, moveu-se pela sala com graça deliberada. Cada conversa era uma oportunidade, não para vingança, mas para criar alianças que nada tinham a ver com Daniel. Falou com editores, investidores, outros designers, conduzindo sempre a conversa para o projeto de Santorini e a visão por detrás dele. Daniel estava lá, claro, com Serena a brilhar ao seu lado. Quando os olhares se cruzaram, Harper não desviou o olhar. Fez um pequeno aceno cortês, como se fosse a um estranho na passadeira, e voltou a atenção para o CEO com quem falava. O desprezo foi subtil, mas devastador. No final da noite, Harper tinha garantido 3 novos potenciais projetos e um convite para falar num Cimeira Global de Design, em Paris. No caminho de volta a casa, apanhou o reflexo na janela. A mulher que a fitava já não era a que ficará à entrada da Hope Gala, corada de fúria e humilhação. Essa mulher tinha se reconstruído peça a peça, carreira, imagem, confiança. Até não restar nada que Daniel pudesse reclamar como seu. De volta ao apartamento, descalçou os saltos e deitou-se, uma mão sobre a barriga. O bebê mexeu-se e ela sorriu. Estamos quase lá, sussurrou. Quando chegares, vais conhecer uma mãe que não só sobrevive, como vence. E, no fundo, Harper sabia que a fase final da sua transformação ainda estava por vir. O momento em que se ergueria à luz do dia, não apenas como a mulher que tinha sido injustiçada, mas como a mulher que escreveu o seu próprio final. A International Design Summit, em Paris, era o tipo de evento onde carreiras podiam ser feitas ou destruídas de um dia para o outro. Realizada no ornamentado Palais Garnier, era uma semana de convergência das figuras mais influentes. Harper sentou-se ao lado de Adrien, diretamente em frente a Daniel. Ele deu-lhe um sorriso tenso, calculado para destabilizar, mas ela devolveu apenas um aceno cortês. O painel começou com perguntas moderadas sobre filosofia de design e sustentabilidade. Adrien falou primeiro, apresentando o compromisso do Wolf Institute com luxo ambientalmente responsável. Depois foi a vez de Daniel. Inclinou-se para frente, encantando o público com anedotas ensaiadas, cuidadosamente enquadrando a Everett Dynamics como líder em espaços habitacionais inovadores. Quando o moderador se voltou para Harper, Daniel fez o seu movimento. Claro, disse ele, suavemente, a senhora Langston tem uma perspectiva única. Equilibrar uma carreira exigente com as responsabilidades iminentes da maternidade deve ser um desafio. Imagino que limite certas ambições. O tom era agradável, mas a farpa era afiada. O público mudou de posição, percebendo a tensão. Harper sorriu, mas havia aço na sua voz. É curioso falares nisso, Daniel, porque, para mim, ser mãe não limitou as minhas ambições. Expandiu-as. Estou a criar não só para clientes, mas para a próxima geração.
E o projeto de Santorini é a prova de que se pode liderar no palco global sem sacrificar o que mais importa. Aplausos soaram, mas Harper não tinha terminado. Pegou no pequeno comando escondido sob as suas notas e clicou para mostrar o primeiro slide no ecrã gigante atrás deles. Uma renderização 3D do Santorini Resort. Terraços banhados pelo sol, suítes envidraçadas e as suas marcas arquitetônicas distintas. Isto, disse ela, voltando-se para o público, é o futuro do luxo sustentável. A Langston Hindco juntou-se ao Wolf Institute para criar um espaço que não só se integra no seu meio natural, como contribui ativamente para a preservação do ecossistema da ilha. Integração solar, reaproveitamento de água e um processo de design de desperdício zero, coisas que a Everett Dynamics ainda não implementou nos seus projetos residenciais. A última frase caiu como um martelo. Alguns suspiros percorreram a sala. Adrian esboçou um leve sorriso, mas manteve-se em silêncio. Aquela era a noite de Harper. Daniel mexeu-se na cadeira. Exploramos iniciativas semelhantes. Exploraram, cortou Harper, o tom cortês, mas firme. Enquanto isso, nós construímos-las. A inauguração é daqui a 6 semanas e já temos reservas para o primeiro ano de funcionamento. A procura prova que a inovação não espera por autorização. O público explodiu em aplausos, desta vez mais altos. Flashes iluminaram a sala. Numa das varandas, um jornalista escrevia freneticamente. E então Harper deu o golpe final. Como parte deste projeto, estamos a lançar a Bolsa Langston, um programa para financiar jovens arquitetos de comunidades subrepresentadas a estudar e trabalhar em projetos internacionais totalmente financiados pelos lucros do resort. Porque criar espaços bonitos não significa nada se não criarmos oportunidades para que a próxima geração os possa desenhar. Aplausos transformaram-se numa ovação de pé. Até alguns dos habituais aliados de Daniel se levantaram. O moderador, embalado pela energia, encerrou o painel rapidamente. Ao saírem do palco, Daniel agarrou-lhe o braço. Boa atuação, disse, em tom baixo. Mas isto não vai durar. Harper sustentou-lhe o olhar, sem pestanejar. Tens razão. Isto não é uma atuação. É o resto da minha vida. Afastou-se antes que ele pudesse responder, Adrian acompanhando o passo ao seu lado. No jantar de gala que se seguiu, Harper esteve rodeada de potenciais parceiros, jornalistas e designers ansiosos por trabalhar com ela. Cada conversa, cada aperto de mão parecia mais um prego a selar o caixão do controlo de Daniel sobre a sua narrativa. Mais tarde, nessa noite, enquanto estava na varanda com vista para Paris, Adrian juntou-se a ela com 2 copos de água com gás. Hoje não ganhaste apenas, disse ele. Reescreveste o jogo. Não, disse ela, baixinho. Apenas me lembrei que sempre o estive a jogar. As semanas depois da Paris Summit passaram depressa. O projeto do Santorini Resort tornou-se o queridinho da imprensa internacional de design, estampando capas de revistas e em alta nas redes sociais por todo o mundo. Os investidores afluíram, não apenas pelo projeto, mas por Harper Langston. Pela primeira vez em anos, não sentia que fugia da sombra de Daniel. Corria para algo que era totalmente seu. Os dias eram preenchidos. Videoconferências com a equipa de construção grega, consultas com engenheiros ambientais, reuniões estratégicas com Adrian. À noite, sentava-se no apartamento com esboços espalhados pela mesa de centro, os pontapés rítmicos do bebê a fazer-lhe companhia. Então, numa fresca manhã de primavera, Harper estava nas falésias de Santorini. O mar estendia-se infinitamente à sua frente, um azul tão intenso que parecia irreal. A cerimônia de inauguração estava prestes a começar. Autoridades locais, imprensa internacional e membros do conselho do Wolf Institute movimentavam-se sob toldos brancos. O ar vibrava de expectativa, mas Harper sentia uma calma instalar-se. Usava um vestido de linho branco que acariciava sua silhueta de grávida, o cabelo solto e agitado pelo vento. Sem armadura, sem maquilhagem de palco, apenas ela. Adrian aproximou-se, oferecendo-lhe uma pequena caixa de veludo. Isto é para ti, disse. Dentro estava um colar delicado, um diamante bruto suspenso numa fina corrente de ouro. Não está lapidado, explicou ele. Porque nunca precisaste de ser aperfeiçoada. Sempre foste suficiente. Harper sorriu,
comovida de uma forma que não conseguia exprimir em palavras. Colocou-o ao pescoço, sentindo seu peso silencioso. Quando chegou a hora dos discursos, Adrien apresentou-a como a visionária por detrás do projeto. Os aplausos foram imediatos e genuínos. Harper subiu ao púlpito, a brisa a puxar-lhe o vestido. Perguntaram-me o que este resort significa para mim. Começou. E a verdade é que é mais do que edifícios e plantas. É a prova de que ninguém, nem circunstâncias, nem opiniões, nem mesmo traição, define os limites do que podes construir. Só tu. Pausou, percorrendo a multidão com o olhar. Disseram-me uma vez que ninguém quer uma mulher grávida. Acreditei nisso durante mais tempo do que devia. Mas, hoje, percebi uma coisa. As pessoas que importam vão sempre querer-te. Não pelo que lhes podes dar, mas por quem és quando deixas de tentar encaixar-te na versão que elas têm da tua vida. O silêncio durou apenas um momento antes de aplaudirem, o som a envolvê-la como uma maré. Harper sentiu o bebê mexer-se, como se também participasse. O resto do dia passou num turbilhão de apertos de mão, fotografias e risos. Ao pôr do sol, quando os últimos convidados se foram, Harper ficou na varanda com vista para o Egeu. O céu ardia em dourado e carmesim e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente em paz. Mia juntou-se a ela junto à piscina. Acabamos de receber a notícia. Disse. A Langston Co. foi convidada para desenhar mais 2 resorts, um em Bali e outro nas Maldivas. Estás oficialmente global. Harper riu-se, o som leve e livre. Então, vamos construí-los. Nessa noite, ao deitar Isla no berço, Harper pensou na mulher que tinha sido no início desta jornada. Aquela que entrou na Hope Gala sentindo-se exposta e humilhada. Essa mulher não sabia que a humilhação podia ser a faísca para algo maior. Porque a verdade que aprenderá, e que ensinaria a filha, era simples. Nunca és tão impotente quanto alguém quer que acredites. O poder não é dado. É retomado, pedaço a pedaço, até te lembrares que sempre foi teu. Harper beijou a testa de Isla, apagou a luz e saiu para a varanda. O ar noturno estava quente, as estrelas espalhadas como diamantes. Algures. Ainda havia quem murmurasse o seu nome. Alguns em admiração, outros em ressentimento. Não importava. Tinha construído a vida à sua maneira. E nada, nem a crueldade de um ex-marido, nem uma sala cheia de céticos, nem o medo de recomeçar, lhe podia tirar isso. Então, a história terminou, meus queridos amigos. Ainda estão aqui comigo agora? Se estão, significa que algo na jornada de Harper tocou o vosso coração de alguma forma. Talvez seja o lembrete de que, como diz o provérbio heterodoxo, a ferida é o lugar por onde a luz entra. A vida vai tentar convencer-vos de que são pequenos, mas cabe-vos decidir o quão grandes realmente são. Portanto, retomem o vosso poder, pedaço a pedaço, e vivam o vosso próprio design. Se esta história vos emocionou, deixem um comentário embaixo, ponham gosto, partilhem com alguém que precise e não se esqueçam de subscrever para que eu e vocês possamos continuar a caminhar juntos por mais histórias que curam e inspiram. Fogo!